3, 2, 1. Pausa para elas! Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Pausa para Elas. E hoje estamos com uma convidada muito especial, uma mulher que ousou transformar a sua própria vida. Ela já foi nutricionista, passou pelo mundo corporativo e pela área clínica, porém ela quis ouvir aquela famosa intuição e ousou ir buscar além. Hoje é facilitadora holística multidimensional. Ela é mentora, criadora da meditação guiada Alinhamento dos Chakras e do programa Mentoria Alquimia do Ser. Ela ajuda pessoas a se reencontrarem e viverem um alinhamento com a própria alma. Com vocês, Fernanda Carvalho! Bem-vinda, Fê! Oi, meninas. Muito obrigada obrigada pelo convite. Não, obrigada a você por ter Obrigada a você. aceitado. Imagina. Obrigada a todos que estão nos ouvindo, né? É uma experiência única estar com vocês aqui, conversar com vocês. Apesar da gente ter afinidade aí em falar com as pessoas individualmente nas terapias, quando tem mais gente, a gente sempre fica um pouquinho ansioso. Então, eu espero que esse papo seja leve, agradável e que o conhecimento venha para o nosso público aí aproveitar. Com certeza. Bom, vamos começar falando lá da sua primeira trajetória. Sim. Como começou Como tudo começou? isso? Faz um tempinho, né, gente? Mas é muito engraçado que a minha vida sempre foi pautada em intuições, né? Mas eu não percebia isso. Mas desde jovem, eu fui lá na banca de jornal e peguei aqueles guias que eu acho que vocês não conhecem e busquei um curso. E aí eu achei lá, né? Nutrição. Falei, esse curso é bonito, né? Acho que eu vou fazer esse aqui. Bom, me matriculei, me formei, trabalhei mais ou menos, acho que 17 anos no corporativo, mais focada como nutricionista em controle de qualidade mesmo, né? E aí, com o passar do tempo, eu acabei sentindo que eu deveria mudar algumas coisas na minha vida. Mas eu não sabia muito bem o quê. Eu só acreditava que era muito importante eu dar um novo passo, seguir para um novo caminho. Mas eu comecei a ter alguns desafios quando isso começou a acontecer. Primeiro que eu, sensitiva desde jovem, mas não tinha noção disso, né? Chegava nos ambientes e às vezes ficava muito irritada, ou às vezes muito triste, ou às vezes muito ansiosa. E a partir daí eu comecei a ter alguns problemas com alguns colegas de trabalho, mas eu não sabia por quê, né? Você não entendia o motivo. Não, eu estava sentindo, na verdade, o ambiente, a convivência, a troca energética, que a gente vai falar mais pra frente. E eu sentia já que aquele lugar não era pra mim, mas eu não sabia o que fazer. E eu amava também trabalhar com controle de qualidade, trabalhar na empresa que eu trabalhava, amigos, eu gostava do que eu fazia, mas eu sabia que alguma coisa estava acabando. E aí foi quando eu comecei a ter muitos sonhos vívidos, ter percepções de que alguns seres estavam comigo e eu não estava sozinha. Depois a gente quer saber que seres são esses. Que seres são esses? Então começou assim. E eu comecei a ficar muito desestabilizada mesmo emocionalmente no trabalho, no meu dia a dia. E eu acreditava que era rincha com colegas, eu acreditava que era ambiente corporativo, mas eu não sabia que era uma coisa minha, um chamado interno. Né? Exatamente. Algo que estava acontecendo aqui dentro de mim. Então, quando a gente está desestabilizado internamente, provavelmente o nosso mundo externo ele vai refletir, né? Sim. Algumas coisas aí. E foi isso que aconteceu. Então, o trabalho ficou mais exaustivo, eu tive mais questões profissionais a resolver e eu achava que era o mundo externo. Até um dia que eu tive um sonho muito vívido com o meu mentor, né? E esse mentor, ele se mostrou para mim como se fosse num quadro, né? Assim, uma pintura de um ser Foi a primeira diferente. vez que você viu, assim. Na verdade, não foi a primeira vez que eu vi. Eu já tinha uma percepção de pessoas desencarnadas, não de seres de formato diferente. Tá. Então, eu já Meu tinha uma Deus. mediunidade que eu não entendia muito bem o que era. Você já via de coisas. Mas você já sabia que você tinha uma mediunidade?
Eu sempre estudei a espiritualidade, né? Desde os meus 14 anos, eu fui uma curiosa dessa área. Então, eu ganhei um livro de uma amiga chamada Violeta na Janela, da Zíbia Gasparetto, com 14 anos. E quando eu li aquele livro, eu tive certeza absoluta que a espiritualidade existia. Sim. E aí eu comecei a fazer vários cursos desde nova, mas eu nunca achei que eu ia trabalhar com isso. Eu tava achando que eu fazia porque eu era curiosa, porque eu queria me curar, porque era pra mim, né? E aí, o que aconteceu? Eu, às vezes, nos cursos, fechava o olho, entrava em uma meditação e eu percebia algum ser. Às vezes eu via um vulto, às vezes eu via uma pessoa mesmo, né? Desencarnada. Você não tinha medo? Quando eu tava sozinha em casa, sim. Que você sabe quando você tá sozinho, você fala, gente, eu não estou Pelo amor de sozinha. Deus. Quem é você, moço? Pelo Então, amor de Deus. isso sim. Mas, assim, como eu lia muitos livros, normalmente os romances de vidas passadas, eu era apaixonada por isso, então eu achava demais. Mas aí a vida, depois eu fui ficando mais velha, mais madura, né? A vida muda muito e eu fiquei meio longe desse mundo, né? E aí, depois que eu voltei a estudar com muita força a espiritualidade, né? Que eu comecei fazendo um curso de Theta Healing, aí que minha mediunidade voltou. E foi logo quando eu comecei a ter esses problemas na empresa, que na verdade eram problemas internos meus. Você não estava desenvolvendo? Isso, não estava desenvolvendo mais, eu tinha parado e estava vendo a vida 100% material. Sim. Então eu acho que foi por isso que o chamado veio e eu precisei ali, tipo... rever, né? Exatamente. Rever muita coisa na sua vida. Exatamente. E aí, você estava falando do seu mentor. Como foi isso? Então, aí eu fiz o curso, e eu acho que quando eu fiz esse curso de Theta Healing, a minha mediunidade meio que voltou, ou ancorou, ou se abriu novamente, alguma coisa desse tipo. E eu tive o sonho vívido e apareceu de vez um ser humano, né? Apareceu um ser diferente, com formato mais um felino mesmo, né? E eu sentia que era uma cor mais translúcida, um colorido mais universal. Não era muito normal, mas eu não tive medo, porque me passou muita confiança. E você nunca tinha visto em nenhum lugar? Não. O meu pai acreditava em seres diferentes, acredita, né? Em estelares, em extraterrestre, e eu sempre ri muito dele. Até aparecer. Até eu começar... Cuspiu no prato, né? Exatamente, ter alguns contatos frequentes. E hoje é muito normal, né? Muitas pessoas que são médium, elas não veem só seres desencarnados com forma humanoide, elas veem também estelares, né? Eles têm, na verdade, diversas formas. Como nós temos uma genética, eles também têm a genética do planeta deles. E a gente tem que entender que nós não estamos aqui sozinhos, né? Nesse universo imenso, a gente tem aí vários planetas na nossa Via Láctea e a gente não tem só esse sistema, né? A gente tem muitos mais. Então, primeiro passo é entender que a gente não tá sozinho. Não é possível, né, gente? Eu acho que é muita ganância a gente pensar que só tem a gente nesse planeta, nesse mundo. Exato. Né? Sim. Eu também hoje tenho essa visão. E ele se apresentou, mas ele foi muito sutil e ficou nisso. E aí eu passei pela transição realmente profissional, que aí cada vez que eu escutava mais, que eu via mais, que eu sentia mais, eu me desequilibrava no trabalho. Mas quando você viu ele quis te passar algum recado? Você entendeu alguma coisa No ou primeiro não? momento, não. Eu acho que era só para eu começar a me afinizar e me acostumar com a ideia. Porque aí depois apareceram seres de formatos diferentes. Que são... E nunca te trouxe um medo isso? Inacreditavelmente não. Era como se trouxesse um conforto e uma certeza que eu estivesse bem. E que ia ficar tudo bem a partir dali. É como se fosse, por exemplo, eu que tenho uma proximidade com Jesus. É como se eu visse Jesus e me desse um conforto. Exatamente, uma certeza absoluta. Ou até mesmo um desencarnado familiar, um avô, alguém que você tem muito contato e faleceu e você sonha, ou tem aqueles sonhos que você sente que é muito real. Sim. E aí você fica muito emocionado. Né? Então, não tive medo, mas cada vez mais eu tinha certeza que eu tinha que mudar de vida. E aí o primeiro passo que eu dei foi acreditar que
eu precisava trabalhar com a área da saúde, cuidar das pessoas, porque como nutricionista, eu precisava mudar a vida das pessoas, porque no começo a gente tem, né, essas questões meio ilusórias que a gente tem que salvar o mundo. Uhum. E aí eu fiz uma pós em nutrição clínica, comecei a atender as pessoas. Primeiro eu me desliguei da empresa, né, do Sim. corporativo. E foi fácil pra você? Não foi. No dia do desligamento foi um alívio, porque sentiu era um como alívio. se eu realmente estivesse virando uma página da minha história. Uhum. Mas isso aconteceu em 2017. E a gente tá. Quando eu entendi mesmo o meu propósito, a minha mudança, a minha transição realmente de carreira, de vida, reconhecer a nova Fernanda, foi agora em 2022, mais ou menos 2023. Foram muitos anos. Levou um tempo até você entender o seu propósito. Sim. E aí eu fui empreendedora nesse tempo, abri um comércio, né? De produtos naturais. Nossa. E junto com isso eu tinha ali a parte de como nutricionista, né? Que eu atendia também. E aí pegamos o meio daquele processo que nós tivemos de saúde, que todos os comércios fecharam, né? Sim. E aí acabei falindo. Mas eu não estava entendendo que Não era esse o Não era propósito. isso. não era esse o propósito. Então, eu chorei muito, achei que eu estava errada. Mandei currículo de novo para o corporativo. Ficou meio perdida Fiquei nessa época. totalmente pra perdida. que caminho Porque- seguir, né? Não, é bem complicado. Você teve a coragem de fazer uma transição de Sim. carreira, aí acontece isso, você acha que não se arrepende, que não fez certo, né? É um É. processo. Você fica se culpando, né? Tipo, qual é o caminho que eu devo seguir? Já tô numa certa idade, o que que eu tenho que fazer? Tenho um filho. Exatamente. Você já tinha o Henrique? Não. E exatamente, É. que eu sou casada, né, gente? Tenho um bebê maravilhoso. E o que acontece? Nesse período, pô, você tá construindo uma vida com outra pessoa. Eu e o Rodrigo, a gente foi morar junto. E eu precisava de dinheiro, né? E aí, Uhum. o cara aposta em você, ele te conhece, você ganha bem e tal. Aí, de repente, você decide fazer essa transição de carreira, ele te apoia, mas de repente você perde tudo. Aí você abre um negócio, perde de novo. Uhum. Só perdendo. Exato. Aí, quando eu achei que meus atendimentos como nutricionista clínica iam aumentar, fiquei grávida. Não, aí eu falei, e aí, pessoal? Me Tá ajuda. acontecendo. Eu tô escutando o chamado, mas me ajuda. Que chamado é esse? Eu já não quero mais escutar esse chamado. E aí, beleza. Aí, o que aconteceu, né? Eu falei, eu preciso parar de fazer cursos, Uhum. né? De autoajuda, de espiritualidade, de mesa quântica, de tudo isso que eu tenho curiosidade. E eu preciso fazer uma terapia, né? E aí, eu achei, logicamente, uma terapeuta espiritualista, porque um terapeuta tradicional. Não entenderia pelo que você estava passando, né? Exatamente. Não que eu não indique. Tem pacientes Sim. meus que eu falo, agora você vai fazer uma psicoterapia, um psicanalista, até mesmo um psiquiatra, se necessário. Eu sempre trabalho numa questão multidisciplinar. Eu Uhum. não sou Sim. aquelas terapeutas holísticas que acreditam que só a espiritualidade salva. Não. Eu acredito que tem que ser ali um conjunto, né? Então, eu sempre entendo o momento que o paciente tá. Não, você não é mais comigo, agora você precisa ir um profissional tradicional, né? E não, Tá. agora você é comigo. Então, Uhum. a gente sempre faz aí esse direcionamento. Mas eu esqueci a pergunta. Qual que é? Não. Eu também. Não era nenhuma pergunta, era mais falando dessa sua transição, Ah, como você Isso. saiu do seu trabalho e aí começou na parte. E você né, tava na fase da sua vida das- que aí você faliu, você não Isso, sabia mas mais que decidiu caminho tava dando tudo seguir, né? errado, aí você engravidou. Isso. Então, Tá. e aí o que acontece? Eu comecei a atender as pessoas e eu olhava pra pessoa, a pessoa vinha falar assim pra mim: ah, eu tô com gastrite, eu quero emagrecer. Eu sei lá o que a pessoa ia falar sobre nutrição, né? Uhum. Eu olhava pra ela, eu começava a olhar bem assim, daqui a pouco eu começava a ouvir. Então, a gastrite dela é por causa disso, disso, disso e disso. Vozes. Me falando Meu o que a Deus. pessoa tinha. Aham. Sim. eu O motivo daquela Não doença, sei o ou que a sei pessoa lá. pensava, né? Porque eu dava, tipo, uma bugada. Mas você falava na hora? Não, porque, por exemplo... Senão iam te chamar de doida, né? Não, eu não falava. Aí eu, tipo, tentava entrar, porque normalmente quem trabalha com a área da saúde, a gente cuida como ser humano de uma forma Uhum. complementar, né? Às vezes você vira um terapeuta no meio de uma consulta.
Então eu falava, olha, você será que não tá muito nervosa? Não tá passando por algum problema com a sua mãe? Jogava, Você né? tentava entrar no assunto, né? De alguma Exato, maneira mais natural. Eu acho que esse caminho seu não é só alimentação. Eu gostaria que você buscasse um outro profissional para somar, né? Olhasse com mais profundidade para isso. Lógico que a gente precisa trabalhar o corpo físico, Sim. o corpo mental e o corpo Então. espiritual. Eu acredito muito nessa tríade, né? Uhum. Tanto é que holístico é isso, né? É uma coisa integrativa, que você trabalha corpo, mente e alma. Essa é a ideia do terapeuta holístico, né? Você olha o ser humano como um todo. todo. Você não abandona o corpo, ou a mente, ou o espírito. Você tem que Sim. trabalhar em conjunto. Então, começou a ficar muito difícil. Até um dia que eu sentei e falei assim, gente, o que eu faço, né? E fui pra terapeuta. Foi essa parte que eu tinha parado. Fui pra terapeuta. E essa terapeuta, ela falou, olha, ela era espiritualista, também trabalhava muito com essa parte de seres extraterrestres, né? Estelares, e eu não acreditava muito, mas ela começou a descrever o meu mentor para eu confiar. E ela começou a falar como é que eu ia ser meu trabalho. E isso ela falou para mim em 2019, mais ou menos, e tudo começou hoje, exatamente o que está acontecendo na minha vida foi exatamente o que ela falou. viu. E eu olhava para ela na terapia e ficava pensando, esta mulher é uma louca. Ela falava e eu pensava, né? Como eu acho que os meus pacientes também pensam. Aí depois eles me mandam mensagem, Fê, deu certo. Aí quando acontece mesmo, aí eles falam, nossa, não é que tava certo? E às vezes até, assim, no começo eu ficava muito tensa, porque eu Uhum. falava, meu Deus, isso é muita responsabilidade, né? Porque você tá Sim. mexendo na vida da pessoa. Uma previsão É. é uma responsabilidade enorme. E às vezes eu ouvia algumas coisas e eu pensava, será que eu falo? Será que eu filtro? Será que a pessoa tá preparada para ouvir? Uhum. E conforme eu fui questionando, né? As respostas começaram a vir. Porque eu percebo que a mediunidade que eu tenho é um pouco mais telepática. Às vezes eu ouço mesmo, claramente. Mas normalmente é mais telepática. Surge na sua mente. Isso, como se a gente estivesse conversando. Uma intuição mesmo, assim, Só mas vem, muito assim. forte. Isso, mas aí é como se eu tenho certeza que não sou eu. Porque no começo eu achava que era tudo coisa da minha cabeça. Então, ter esse filtro pegou bastante. Mas aí eu fui treinando, né? Tava lavando uma louça ou cuidando de alguma coisa. E aí eu fazia, bom, vamos fazer testes. Porque a espiritualidade, ela trabalha muito com testes, né? Pra gente também não utilizar como muleta. Uhum. Tipo, toda hora, eu vou fazer tal coisa, posso? Não, não é assim que Ai, funciona. podia, né? Não, porque aí a gente não passa pelos O livre-arbítrio aprendizados. das escolhas também, Exato, né? porque Amadurecimento, eles vão né? decidir nosso caminho pela gente? Não, a gente também tá aqui nesse planeta pra gente experimentar. O planeta Terra é um planeta de aprendizados, mas também um planeta de experimentação. Uhum. Não é só pra gente sofrer, pagar conta e um Ah, monte de não? coisa que nem a gente acha. Parece, eu também Parece, tenho né? essa percepção. Eu também acho. Mas me disseram Temos que esperança. não. Me Temos disseram, esperança. me disseram. É muito engraçado, né? Quando eu tô conversando com as pessoas, eu falo, então, eles. Aí uma amiga minha falou assim pra outra. Ela tá falando dos mentores dela. Quando ela fala eles, é eles. Não é eles assim, é eles. Daqui, né? É eles ali. Eles humanos, não são eles humanos. Exatamente. E agora, pra mim, é super natural. Aí você começou a treinar a sua intuição. Sim. E aí, como que foi surgindo essa ideia de atendimentos? Quando surgiu isso? Então, aí a terapeuta falou pra mim, você vai fazer uns exercícios, todo dia você vai reservar uma horinha e você vai escrever. E vão vir insights, intuições pra você. E aí você vai saber como é que vai ser o seu trabalho. Então, eu pensava que eu ia usar os cursos que eu fiz, né? Que eu tenho até certificações de vários cursos de profissionais qualificados, que foram até buscar cursos no exterior, né? Que são profissionais bem qualificados, inclusive. Eu tenho todos os diplomas e tal. E aí eu sentei lá e falei, qual será que eu vou aplicar, né, nos pacientes e tal? Como é que eu vou fazer essa transição de carreira de nutricionista para terapeuta holística? Então, eu sentei lá. E aí, os mentores começaram a se aproximar e eu comecei a conseguir distinguir se era a minha cabeça
ou se era esses seres, né, conversando comigo. Porque cada hora, quando eu falo seres, é porque dependendo do assunto, se aproxima uma consciência. Tá. Então não é tipo, eu tenho o mesmo Meio que especializados, né? Que Cada um é especializado em alguma coisa. Exatamente, como se fosse uma empresa. Olha só Ai, que que organização. organizados, né? Totalmente, totalmente. O pessoal da área da saúde, o pessoal da área do relacionamento, o pessoal da área do financeiro, Caramba. o pessoal da Caramba. obsessão. Não é bagunça, não é bagunça, não, É, né? Não. bagunça aqui não, só na terra. E eu não entendia também isso antes, porque eu Uhum. achava que eu ia ter dois mentores e era isso. Não, aí eu percebia que dependendo do assunto mudava. Mas tudo bem, eu ia anotando o que eles iam me falando. Até o dia que eu tive a coragem de mudar ali o nominho de nutrição. Parei de ser nutricionista, né? E pus terapeuta holística. Tinha feito um curso de medicina integrativa, né? Maravilhoso. E eles falaram pra mim: você não vai usar este curso, meu amor, mas pode concluir, porque você já pagou. E eu não acreditei, né? Mas, tinhosa que sou, fui lá e fiz. E realmente, hoje o diploma também está na gavetinha. E eu acabei captando as informações, confiando nisso tudo. E captei o que eles queriam que eu aplicasse nas pessoas. Uhum. Então, os meus primeiros pacientes, obviamente, a gente vai com muita insegurança, né? E aí eu deixava acontecer, ia orientando. E depois eu comecei a ter resultados. E cada vez mais aplicando o que eu era orientada a aplicar na pessoa, porque cada pessoa eu tenho uma orientação diferente. Uhum. Óbvio que eu uso o meu conhecimento que eu tive durante as minhas carreiras, durante os meus cursos, uso meu discernimento, uso várias É que eu acho que você precisou ferramentas. passar por isso também para ter essa bagagem, né? Exatamente. E como é que a resiliência, né? Sim. De ter tido que largar uma coisa que eu achava que era o trabalho dos sonhos. Que você ia trabalhar isso o resto da sua vida. Pra mim, eu ia. É o seu diploma ali, né? Exato. Então, pra mim, aquilo era... E eu gostava. Não era uma coisa que eu odiava fazer, não. Eu gostava bastante. Porque tem gente que faz transição de carreira porque não gosta Não mais. gosta, Eu gostava, então eu sofri. Falir, perder dinheiro. Difícil. Antes disso, eu tive muitos namorados antes do meu marido, problemáticos. Então, eu passei por diversas questões que eu acredito que me moldou para eu conseguir trabalhar esses pacientes que eu tenho hoje e, acima de tudo, não criticar e não julgar. Que é um Que é dos o mais mandamentos, difícil, né? né? Não É o julgar. mais difícil. Mas eu atendo casos delicadíssimos e casos gravíssimos, né? De Uhum. diversas situações. Uhum. Você tem que estar com o coração aberto, né? Pra ouvir e entender o que aquela pessoa precisa naquele momento, né? Sem Porque julgamentos. A terapia é um lugar muito obscuro. Sim. Desde você atende, por exemplo, que pessoas que se prostituíram, pessoas que traíram, pessoas que fizeram mal pro outro. De diversas coisas. E a pessoa vai se abrindo com você, principalmente quando é terapia espiritual, porque ela vem com assunto. Mas eu escutei já qual que é o problema. Às Você vezes já você sabe. já sabe. Aí a Antes de pessoa atender. começa, não, porque a minha mãe, eu falei, então agora vamos falar o que realmente te trouxe aqui, né? Aí eu falo. E aí na hora que isso acontece, aí começa o choro. Homens de 70 anos que passam comigo, que já passaram nos melhores psicoterapeutas, e melhores espiritualistas. Como é que você sabe? Eu falei, bom, você procurou uma terapeuta espiritualista, gente. Quem que tá falando pra você? Eu falei, aí é assim. Antes eu também não entendia, né? Eu acreditava que era a minha mediunidade e o meu mentor que contava pra mim, pra eu ajudar aquela pessoa. Uhum. Hoje eu entendo diferente. Hoje eu entendo que é uma leitura de campo. Todos nós temos um campo energético, né? Um campo eletromagnético. Então, aí a física quântica, né? O que eu emito, eu recebo. Então, cada um de nós tem um campo aqui que está vibrando. E ele tem informações. Cada um vibra de uma forma diferente. Exato. Só que eu tenho informações de vidas passadas, de traumas de criança, de crenças, de tudo que eu vivi, da minha cultura, o que minha mãe me machucou, o que meu pai me machucou, meu ex-namorado, o que eu fiz de mal, o que eu fiz de bom.
E o médium sensitivo, a cartomante, o que eu percebo é que a nossa glândula pineal, né, cientificamente comprovado, que é a glândula da mediunidade, já tem vários neurocientistas estudando ela. Então, algumas pessoas estão com ela um pouquinho mais sensível para ver o Essa outro glândula lado. fica aqui. Isso, bem aqui. Se você bem aqui no centro, na língua, bem no centro da boca, quando a gente põe a linguinha para cima, Uhum. nessa direção, assim. Tá. E aí, o que a gente capta? Primeiro que a gente capta o campo, que aquela formação da pessoa, a gente olha para a pessoa, então a gente começa a captar Você informação. consegue acessar o campo da pessoa. Exatamente. Então, por isso que às vezes a gente vê possibilidades. Por isso que às vezes previsões são assertivas e previsões às vezes erram. Por quê? Porque vocês escolhem. Sim, E aí você muda o jogo. Então você tem várias possibilidades. Só que às vezes o sensitivo ele acerta porque a pessoa tá muito mais focada naquilo. Ela pega toda a energia dela e põe naquele Foca trabalho. em- Então, lógico que ela vai se dar bem no trabalho, porque ela tá 90% do dia dela ali, né? Ah, eu vou fazer dieta, eu vou emagrecer. Ela pegou toda a energia dela e pôs focou ali. ali. Sim. Então, aí você vê no campo muito forte aquilo, aí você fala, então, você vai emagrecer, ou você vai ter um filho, blá, blá, blá. Mas é uma decisão que a pessoa já tomou. Mas aí amanhã, aconteceu alguma coisa na vida dela, ela troca Mudou a decisão. tudo. Aí o caminho também pode mudar. Aí ela vai falar, aquela louca daquela cartomante, sei lá. Falou X, aconteceu É. Y. Exato, não é a gente que mudou a escolha. Sim. Mas aquela possibilidade ainda continua existindo no universo quântico. Então pode ser que no futuro você vá para aquele caminho. No Você- futuro você diz uma próxima vida? Ou no futuro nessa vida e, por exemplo, eu escolhi, você me falou que eu vou, exemplo besta, vou comer essa uva, Tá. porque eu quero muito comer. Só que aí depois eu falo, não quero mais. Enjoei de uva, vou comer isso daqui. E mudou. E aí no futuro eu falo, eu vou querer de novo essa uva. É Sim. nessa vida, então. O futuro. Olha, agora eu vou ter que fazer uma explicação diferente. Como uma boa espiritualista, que eu fui no passado pensando em métodos religiosos, kardecismo, que normalmente todo mundo começa pelo kardecismo, para entender ali tudo que Allan Kardec colocou, Chico Xavier, grandes nomes, né, que foram muito importantes para a gente. Você entende vida passada, presente e futuro. Então, o universo e os acontecimentos são lineares, né? Passado, presente e futuro. Mas hoje, Ou seja, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. É isso? com os seres multidimensionais, que são quânticos, que estão em outros planetas, o que eles mostram? Que tudo acontece, exatamente isso, ao mesmo tempo. Então, é como se fosse... Eu vejo como uma espiral. Tem gente que vê ciclo, né? Eles me mostram como se fosse espiral. Então, toda vez que eu tomo uma decisão no presente, eu posso mudar o passado e o futuro. Já Meu tem Deus. físicos quânticos comprovando isso, tá? Eita. Eu esqueci o nome dele e apareceu essa semana, até numa revista aí sobre a Terra, sobre planetas. E ele tá conseguindo comprovar isso. Então, por isso que muitos filósofos falam, vivam o presente, porque no agora eu estou 100% aqui. Então, minha frequência está 100% vibrando. O que eu penso, o que eu sinto, eu formo um campo e aí eu crio a minha realidade. Entendi. Então, a todo momento a gente está escolhendo. Sim. É por isso da importância das terapias para tirar crença, trauma, visões de vida muito enraizada, que levam a gente sempre àquele mesmo resultado. Que fica te prendendo, né? Porque enquanto você não muda essa frequência, você vai atrair mais do mesmo, vai viver mais do mesmo, vai viver mais do mesmo. É como se fosse maldição da família. Tipo, passa para um e para outro. Aí você fala, aconteceu isso com meu pai, com a minha mãe, com meu avô, então vai acontecer comigo. Sim. Essas crenças uma que a crença gente tem que limitante, tirar. assim? Que a gente tem que tirar para viver um novo. A gente pode separar em questões de ancestralidade, por exemplo, e pode falar de crença. Então, aí o que acontece? Vamos pensar assim, vamos separar também, que a neurociência explica isso hoje muito bem.
já é comprovado que nós utilizamos mais ou menos 10% somente da nossa consciência. Olha que loucura. É muito pouco. 90% é nosso inconsciente. Então, quem que manda na gente? Os 90%, né? Aham. Que é a nossa construção de crenças, que podem ser limitantes ou Limitantes. boas, de traumas, Uhum. de o que eu aprendi na escola, de pessoas que me formou, de cultura, do meio que eu convivi. Então, eu formo aquele ser humano. Então, às vezes, você pode perceber que tem pessoas muito reativas ou que sempre têm a mesma reação, porque a gente é 90% desse inconsciente. E o Uhum. consciente quase não pensa para Tomar essas responder. ações, né? Na O nosso hora. córtex pré-frontal, às vezes, não é muito bem utilizado. Então, a gente vai muito na reatividade. Aí tem essas questões também que você falou. Nesses inconscientes também tem a ancestralidade, que aí é lógico que os nossos ancestrais podem formar a nossa crença. Tá. Porque a gente tá no meio, né? A avó fala pra mãe, a mãe fala pro Uhum. filho e aí vai passando. Vai passando de geração pra Exatamente. Até a geração. hora que você... Aquelas ovelhas negras da família, que deveriam ser consideradas ovelhas brancas. Não, eu não concordo com essa visão de Uhum. Porque vocês. ousou pensar diferente, né? Exato. É. Aí começa a quebrar Vai fazer os diferente. padrões Uhum. e as crenças, e aí você libera ancestral e libera descendente, porque o karma, vamos dizer assim, que cairia sobre meu filho, não vai cair porque eu quebrei essa informação. E essa informação, ela tá no campo quântico, Uhum. né? E a informação também está onde? Nas nossas células, no nosso DNA. Porque a gente é 50% pai, 50% mãe, então a Uhum. informação tá lá. E às vezes a gente odeia aquela informação. Tipo, eu não quero ser que nem meu pai, não quero ser que nem minha mãe. Por isso que muitas vezes ser cuidado, buscar uma ajuda, seja em grupo, que seja individual, é muito importante. Porque você liberando essas informações do campo, que pode ser ancestral, pode ser crença, pode ser trauma, pode ser algo que você aprendeu mais velho, pode ser Uhum. diversas coisas. E aí você quebra aquelas informações, você começa a limpar o campo, começa a limpar os chakras, né? Que Sim. são os nossos centros de energia que formam também esse campo, né? E aí a sua vida começa a mudar. Aí às vezes você encontra a pessoa na rua e fala assim: nossa, como fulano tá diferente? O que será que ele fez? Ele mudou a frequência dele, ele se cuidou. Às vezes uma frase que ele leu, nem precisou ir em terapia nada, pegou o livro de algum filósofo, de alguém aí, sentou e falou: não, vou mudar isso em mim. Chega. De hoje em diante, sabe quando você coloca aqueles pontos? Sim. Eu não vou ser mais assim. Aí você quebra todos os paradigmas e você realmente muda a informação que você tá mandando e vai receber outra. E Fantástico. aí onde que está o futuro? Que futuro, né? Se a todo momento eu estou criando diversas linhas de tempo, Uhum. todo momento eu estou criando diversas possibilidades. Então, cada frequência que eu vibro é uma linha de tempo, e essa linha de tempo pode me levar para uma possibilidade. Uhum. Às vezes a gente quer muito uma coisa. Por exemplo, sei lá, vou falar uma coisa normal, eu quero ficar milionário, né? Uhum. Só que a pessoa tem tanta crença limitante, veio de uma família que a mãe vive falando que dinheiro é sujo, é pecado, né? Aquelas Sim. crenças bem enraizadas que às vezes a pessoa tem. Então, por mais que eu queira muito, 10% eu quero, mas 90% tá me puxando pro não. Aí acontece vários problemas de que o dinheiro vai embora. E aí você começa a reafirmar essa crença. Então, quando a gente traz para consciência a informação, ou que nem eu falei, num livro, uma terapia, você lê aquilo ali e fala assim, não, mas eu não vou pensar assim, você muda, aí você, que nem a gente conversou, eu mando outra informação e aí você começa, a vida vai te colocar numa situação que você vai começar a evoluir para caber no mundo do milionário. Entendi. Ou no mundo da pessoa esteticamente bonita, que a pessoa entende que é, da saúde, ou da família perfeita. Onde ela quer chegar. Né? Onde ela quer chegar. Só que para isso você tem que se desconstruir, você tem que ressignificar, você tem que reconstruir. E é aí que é Essa o é a parte problema. difícil. E aí, olha só, eu falando isso pra vocês, olha um insight que eu acabei de ter. Quando eu trabalhava... Insight ou vozes? Não, esse foi meu. Tá. Quando eu trabalhava, eu falei pra vocês que eu gostava muito do que eu fazia. Sim. Mas eu tinha um negócio dentro de mim. Uhum. Eu queria
amar o que eu fazia. Você, no É. fundo, sentia que você, assim, racionalmente você pensava, vou trabalhar com isso o resto da minha vida. Mas lá no fundo você sentia, não, eu não acho que eu vou trabalhar com isso o resto da minha vida. Eu não Exatamente. vou conseguir. Porque, na verdade, eu gostava, porque era confortável, isso era bom, Sim. né? Você tava Pro- numa tava- posição confortável. Pro mundo era isso. Sim. Mas o que minha alma queria? E agora É. entrando, você falou isso muito de mudanças, tá? Você ousou mudar, Sim. você escutou, né, esse chamado. Aí eu queria saber, assim, o que mudou na sua vida depois que você passou a atender? Então, agora eu trabalho com o coração. E agora você ama o que Amo você o que você faz. faz. Exatamente. Assim, às vezes eu pego um atendimento muito difícil. Que às vezes, assim, no começo eu até chorava. Às vezes, pelo caso da pessoa, e não pode, né? Porque eu não posso me contaminar. Como que você Sim. faz também pra não pegar essa energia, né? Pegar pra você? No começo eu abria o chakra, né? E já conecta na hora. Aí você já mistura. Existe um emaranhamento quântico, né? E depois eu tenho que limpar o meu campo. Então, pode ser de diversas formas. Você pode utilizar cristais, que eu gosto muito de utilizar os cristais de quartzo, que são tecnologias, né? Os nossos cristais aqui da Terra. Na época de outros... Ai, como é que chama? Tribos que estiveram aqui muito antes de nós, eles usavam cristais como tecnologia, né? Como as pirâmides lá do Egito. São tecnologias, né? Sim. Então, eu utilizo, às vezes, a meditação mesmo, eu fico ali sentadinha, a minha própria meditação que eu acabei desenvolvendo canalizada, né? Às vezes eu uso um banho de erva. Nossa, eu vou usar alguma coisa da terra. Às vezes abraço uma árvore, às vezes eu vou caminhar descalça na grama, porque realmente faz a troca de energia, Esse né? contato com a natureza, né? Eu acho que é uma das melhores opções que a gente tem. Pra gente aqui da cidade é um pouquinho difícil, mas desce lá no condomínio, sempre tem um pedacinho de grama, põe o E pezinho um lá. parque, né? Ir ao parque, praia, né? A água, pelo amor de Deus. O mar, né? O mar, Nossa, sim. Não tem limpeza melhor. E às vezes eu não consigo nada. E aí eu falo assim pros mentores, gente, ajuda aqui. Porque esse foi pesado. Esse foi Me ajuda aqui com pesadíssimo. essa energia. Eu já fiquei uma semana de cama, já fiquei Nossa. muito doente. Hoje, é que nem eu falo, tenho 15 minutos pra chorar, limpa logo o campo, porque agora eu tenho uma criança, uma casa, ainda tenho que ter a vida da terra. E aí segue. Mas, às vezes, desmarco também atendimento. Percebo que a pessoa tá muito ruim. Falo, ó, hoje o nosso atendimento não vai fluir. Onde você foi? Não, fui em tal lugar. Eu, primeiro a gente vai ter que limpar essa energia e depois a gente faz a consulta, porque não vou atender se não vai ter ali um resultado, né? Mas, às vezes, não. Às vezes a pessoa tá muito ruim e naquele momento ela precisa daquela conversa. Então, é enfrentar o campo mesmo que a pessoa tá. Porque na hora que eu olho pra pessoa, abre. Então, agora... Aí eu já sinto. Esse eu queria te perguntar. Você consegue acessar o campo das pessoas? Elas precisam, tipo, dar uma autorização? Quando você agenda comigo, Já é uma Dá autorização, uma né? autorização. Querendo ou Mas não. assim, você chega num lugar, você consegue acessar o campo das pessoas? Como que é? Tipo, no cotidiano mesmo. possível. Porque é Numa muita festa. energia te é possível, bombardeando. mas a gente sabe controlar. Por exemplo, né? Hoje a gente veio aqui, tinha várias pessoas, eu não vou ficar Olhando uma por olhando o uma, campo né? de um por um. No começo, não vou mentir, a gente tem a curiosidade. O que será? O que Deixa será eu que tá olhar passando ali. ali na É. vida? Só que a gente também leva umas chicotadas por causa Sim. disso. Não pode. Então, cada vez que você é mais digno, mais honesto, que você realmente faz o seu trabalho com respeito ao próximo, você não utiliza essas ferramentas ao seu favor no cotidiano, Aham. mais mentores, mais dignos também, né? De uma Sim. fortaleza, vão te ajudar. Se eu percebo que eu estou trabalhando assim pro meu ego, pra minha conveniência, pra fazer uma fofoquinha quântica. Ai, adorei Ai, fofoquinha gente. quântica. Vamos Mas fofocar olha, aqui. fofoquinha Aí- sempre é bom. Quântica, então? Aí eu vou atrair o quê? Espíritos. Obsessores. Obsessores, vagantes, Já né? vai pra esse E, lado. eu, que e não é aí muito eu, legal. hoje eu percebo a diferença, porque o que acontece, né? Quando você entra no campo de uma pessoa, você acessa os chakras, você acessa o inconsciente dela, você acessa os segredos, isso é muito sério. Só O que você, íntimo, né? só que você acessa também o poder pessoal da pessoa. Então, uma vez eu atendi um rapaz que ele tinha uma prosperidade muito grande, muito grande.
E eu vi na energia dele. E naquela época eu não estava muito bem de dinheiro. E aí, quando eu terminei o atendimento, a energia se cruza, né? Eu estava misturada com ele, então eu tinha que desmisturar, né? Uhum. Quebrar, fazer o corte energético, o que é dele, o que é meu é meu. E na hora que eu finalizei, eu escutei assim, pega, Olha. pega. Essa energia de prosperidade que era dele. É. Aí eu falei, não é meu. Aí na hora eu fiquei muito brava. Eu falei, o que é dele, o que é meu é meu. O que é o meu eu conquisto. Se é dele, é dele. E aí na hora fez assim, Já deu uma... cortou essa... Aí o meu mentor se aproximou e ele falou, passou de um teste. Nossa. Olha, estavam te testando. Eu sou testada a todo momento. Com a minha família, com meu filho, com meu marido, com os meus amigos, a todo momento. E cada vez que eu passo em alguma coisa, Meio que vai subindo o seu nível. A confiança que eles têm em você também. Porque eu tô criando uma moral. Sim. Aí eles me dão um pouquinho mais de responsabilidade. Mas a todo momento, se eu escolher errado, Cai um pouquinho. Meio que você volta um aí passinho eles pra me trás. largam e eu vou ter outras egrégoras negativas. E é bem fácil. É bem fácil, porque a todo momento tem alguns outros seres bem... querendo atrapalhar o seu caminho. Exatamente. Tipo, você não vai conseguir. Isso daqui pode ser mais fácil, você não quer? E que antes eu escutava vários, né, na minha cabeça, não era um. Às vezes eu escutava dois espíritos discutindo. É tipo o anjo bom, o briga. anjo mau. Aí eu Aqui. falei, peraí, mas eu não quero falar sobre isso e eu não sou isso. E aí eu comecei por ordem na casa. E isso eu aprendi, que eu fui aluna do Luiz Gasparetto 3 anos presencialmente. Eu falava assim, gente, não é assim não, pode colocar ordem. Não é bagunça. Não é bagunça. Agora eu vou tomar banho, agora eu estou com meu marido, hoje eu vou ter um final de semana em família. Calma aí. Eu tenho meus horários de trabalho. É como um trabalho mesmo, né? Exatamente. Exato. Hoje eu entendo isso. Hoje você Você já sabe consegue administrar. Exatamente. Mas, Exatamente. além deles aparecerem pra você, aparece também pessoas desencarnadas que querem pedir ajuda, por exemplo. Quando necessário. Quando Entendi. necessário. Por exemplo, estou em um atendimento e aquela pessoa precisa ser encaminhada mesmo, precisa de ajuda. E aí a gente entende, quando eu falo a gente, a equipe que está comigo ali trabalhando, qual que é a possibilidade, né, de direcionar, porque o ser desencarnado, ele tem a consciência dele, ele tem os nãos dele, eles não vão para o lugar que a gente manda. A gente tem que mostrar, aqui é melhor do que aqui, cuidado, né, aonde você está se envolvendo, né, você não pode ficar fazendo isso que você está fazendo, porque às vezes a pessoa que desencarnou, ela continua batendo na mesma tecla do vivo, que ele acha que ele tá vivo ainda. E aí Não desapega, né? Fica apegada a essa terra. essa essa dimensão, dimensão, exatamente. Então a gente tem que ir ali ter uma conversa mesmo, né? Que o pessoal, os kardecistas fazem isso muito bem, né? Eles encaminham muito bem. Então varia muito, é inacreditável. Tem vezes que eu vou trabalhar totalmente com desencarnado, tem vezes que eu vou trabalhar com prosperidade, tem vezes que eu vou trabalhar com relacionamento, às vezes com a criança interior da pessoa, às vezes com uma vida paralela, né? Que agora a gente aprendeu que não é mais passado. Então, é muito vasto, é um universo muito vasto. Às vezes até corpo físico mesmo, que às vezes a gente olha pra pessoa e a gente fala, tá falando médico, olha, você pode depois ir no profissional tal, né, dar uma olhadinha em tal coisa que você não tá muito bem, e aí a pessoa acaba se direcionando e depois acaba até tendo uma melhora antes daquilo ficar mais grave, né? Mas tudo é conforme permitido. A gente não vê tudo. E nem tudo que você vê é permitido contar também. Sim. Às vezes eu vejo e eles falam assim, não fala. Aí eu falo, então por que deixaram eu ver, Deus? Porque às vezes é uma... Qual o propósito? Então, porque aí eu, tipo, o campo tava muito fininho, aí vi. Mas aí já falo, não fala, porque a pessoa não tá preparada pra ouvir. Aí, tipo, às vezes passa um ano, aí fala assim, agora fala porque ela precisa saber. E tem lugares que eu vou, pessoas que não acreditam, eu totalmente respeito. Isso sempre vai ter. Sim. Falando, né, a não ser que é um recado, tipo, a pessoa precisa daquela informação. Sim. Aí, às vezes, vem muito claro e a gente precisa
falar, para prevenir um acidente, né? Sim, Alguma questão que a pessoa vai passar muito grave. E o mentor dela tá pedindo ajuda. Fala, mentor, quando eu falo mentor, pode ser anjo da guarda também. Acho que isso entra muito no caso do nosso amigo que você ajudou, né? Sim. Que ele teve o problema da visão, tudo, e que do nada no churrasco você começou a falar pra esposa dele, faz isso, faz aquilo. Aí eu assim, olhando, falei, meu Deus, o que a Fernanda tá fazendo? Nesse dia, assim, estávamos em um churrasco, né? Sim. E o pessoal tava bebendo a cervejinha, eu tava com meu marido, com meu filho. Sim. E normalmente eu vou, não quero ver nada, cada um com a sua Sim. vida, principalmente onde tem muita gente, só quero ver o mundo desse lado de cá. Onde tem muita Dá uma bebida trégua também. também, né? Pra você curtir. Vou dar uma vivida. Aí eu tava sentadinha ali, o Henrique tava até dormindo no meu colo. De repente eu olhei pro rapaz, que hoje eu tenho proximidade com ele, mas naquela época eu não tinha, né? Sim. Verdade. E eu olhei, eu vi a veia dele aqui saltando e pulsando. E uma bolinha entupindo. Aí eu olhei, parecia que eu era uma máquina de raio-x. Mas eu nunca tinha visto dessa forma o corpo físico. Foi a Sim. primeira vez aquele dia. Então, tinha um propósito. A espiritualidade, ela trabalha com um propósito. Não é que nem a gente falou, fofoca quântica. Uhum. Se for fofoca quântica, não é espírito sério. Já Hum. pode desconfiar que não é espírito sério. Espírito sério não tá brincando. Eles estão realmente para auxiliar. Uhum. E aí, eu senti um ser do meu lado, que eu percebi uma energia diferente. Falei, bom, eu não reconheço, mas tem muita gente aqui. Beleza. Tá vendo aquilo ali? Fala pra ele. Você precisa avisar ele. Você precisa avisar. E eu não vou falar nada. Tô no churrasco. Eu tô curtindo. Aí, eu não tenho tanta proximidade assim com a esposa dele, nem com ele, né? A gente se conhece, mas não pra falar sobre espiritualidade, sobre o estou bem, Sim. né? E eu tava sentada bem perto dela e foi a tarde inteira isso. Eles falando, enquanto eu não falasse, eu acho que eu ia explodir. Você E aí- precisava, você sentiu que precisava falar. E você não estava falando muito. Porque a gente conversava e você ficava quieta, só ficava com o Henrique. Você Você tava não... tentando tomar essa decisão, né? Fala ou não fala? Sim. A gente lá, exatamente. e você assim, ó, socorro, o que eu faço? Foi exatamente isso. E aí, na hora eu falei, ela ficou uma coisa mais calma, mais silenciosa, ela tava perto de mim. Falei, vou chamar ela. Eu falei, olha, eu preciso te falar uma coisa, eu espero que você receba, né? De braços abertos, de coração aberto, porque é muito sério, mas eu preciso que ele vá no médico, um especialista neurológico, em 3 dias. Não, ele tá com problema Na visão. na visão. visão, e os médicos falaram que é a suprarrenal, pressão alta. Eu falei assim, não, é algo que tá entupido aqui, estão me mostrando. E aí ela confiou, ela não discutiu mais, falou, tá bom, filho. E aí, no terceiro dia, isso foi no sábado, na terça-feira, ela me mandou uma mensagem falando que obrigada, ele já está internado, vai passar por uma cirurgia, por tratamento e tal. E E era realmente era exatamente. Realmente. Gente, Ali. que loucura, né? Não, e Que ele já loucura. tava Há muito várias- tempo procurando tentando descobrir o que é, estava o acontecendo, motivo, né? Não, isso é incrível. Sim, então, mas aí, o que era? Era importante e ele tinha o merecimento da Sim. cura. Sim. Agora, tem pessoas que realmente têm que passar. Então, eu não Tem vou coisas ver. que a gente precisa passar pra aprender alguma Exato, coisa, né? E não exato. pode interferir. Exato. E isso é muito real, porque eu já recebi cobranças também de pessoas que falaram, pô, eu passei com você tal dia e você não viu? Não é assim, Não é né? assim, né? Não Falei, vejo calma. tudo. Calma, gente. Ainda Então, não era a hora, né? Talvez. primeiro que assim, o trabalho de terapia holística, já se fala o nome, né? Terapia. A gente vai cuidar da pessoa, a gente Uhum. vai bater papos para ir ressignificando, limpando, ajustando, harmonizando aquelas crenças, mudando a visão de mundo da pessoa, a consciência dela, e a partir daí ela vai se transformando e o mundo dela vai se transformando. Às vezes, realmente, no meu trabalho vem previsões. E Uhum. aí eu falo, mas quando é permitido e quando realmente vai fazer a diferença na vida da pessoa. Agora, o meu trabalho, respeito todas as pessoas que fazem o trabalho de previsão, que é muito legal, mas não é o meu foco em si. Uhum. Não é a Sim, previsão, é que aham. acaba acontecendo. E às vezes eu vejo assim, a gente está trabalhando um assunto pessoal. Olha, eu tenho um problema de autoestima. Ah, quando você era criança, você tinha 7 anos, você escutou tal frase? Ah, escutei e tal, não sei o quê. Então, você gravou nesse momento a informação e você acredita que você é aquilo. Então, você está vivendo com esse campo. Então, o seu campo manda uma informação
E você vive isso, um Fica- Um looping eterno. até você trazer da inconsciência para a consciência, e tem várias técnicas, né? Tem Pra se PNL, libertar, que é né? maravilhoso. Tem o próprio Theta Healing, tem o trabalho que eu faço com os chakras e a apometria quântica, que os meus amigos me auxiliam. Então, tem várias terapias maravilhosas hoje em dia, sendo elas científicas ou espiritualistas, que fazem a gente moldar o nosso interior, e aí a gente acaba moldando ali a nossa realidade e começa a atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos e os nossos desejos, né? É que eu acho que as pessoas, elas querem muito o fácil, né? Quer saber o que vai acontecer, né? Não quer essa jornada, né? Dói a jornada. É o deserto da alma, né? E eu vou falar uma coisa, gente. Eu sinto muito formar. Ai, lá vem. Mas vai ter que passar. É, Vai ter que passar, vai ter Não que tem outro jeito. desconstruir. sim. A gente veio aqui pra aprender, né? É. Fácil, né? Eles já me colocaram em testes assim, uma pessoa que me odeia. Nossa. E aí eles deixaram eu escutar o pensamento da pessoa sobre mim. E eu tinha que passar o final de semana inteiro com essa pessoa. Nossa, que Ouvindo agradável. o pensamento dela sobre você. Isso é difícil, Mas hein, eles Fê? deixaram um pedacinho só, né? Não, Não Não tudo, tudo. senão não quero mais saber, não. Tá bom. o pouco que eu soube está ótimo. Por quê? Porque ela está naquele nível de consciência. Uhum. E quem sabe mais tem mais responsabilidade. A gente que está do lado de cá, a gente tem mais responsabilidade em não deixar entrar no campo, de Uhum. entender que ainda é o mundo que ela acredita, da reclamação, da maldade, da negatividade. Entender que é sobre a pessoa e não sobre você. Sim. É a frequência, né? Qual frequência você está? Se é a frequência baixa de reclamação, de ódio, se é a frequência alta de amor, de respeito, Exato. autocuidado. E quando a gente fala de frequência, é exatamente isso. Normalmente essas pessoas estão na frequência do vitimismo e elas do julgamento, do ódio, da raiva, e elas vão sempre brigar com o mundo. O mundo é ruim pra mim. Uhum. E eu não preciso me consertar, porque eu sou Nossa. maravilhosa. Tá tudo certo, né, com a pessoa. Mas para eu chegar, e ainda falta muito, aonde eu consegui chegar para cuidar de algumas pessoas, eu precisei passar por muita coisa pro meu ego fazer isso aqui, ó. Diminuir. Porque você começa a ver as coisas, saber as coisas, tal, tem uma época que você fica meio, né? E aí, não é esse o caminho, meu amor. Uhum. Pode voltar 5 passos para trás, Uhum. porque qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer um de nós, se a gente senta lá, meditar, se dedicar, algum campo mediúnico se abre, porque nós todos, como seres humanos, temos a glândula pineal, e aí alguns vão ter mais afinidade para ouvir, outros mais para ver, outros mais para sentir. Tem muita gente que entra no ambiente, né, e já ou passa mal, ou fica muito feliz, porque já sente todo o campo do ambiente, né? Então a pessoa na hora já fala, ai, não tô me sentindo bem, quero ir embora. Ou E fica às vezes nem sabe por quê, né? não sabe, a maioria das não. pessoas. Hoje, agora, esse conhecimento tá vasto, né? Sim. Todo mundo tá falando de frequência, todo mundo tá falando É, de a E tem gente também tem quem não visto- acredite, né? Sim, Então, Mas tem a que gente tem respeitar. visto muito mais pessoas acreditando no momento que a gente tá Sim. atualmente, né? Eu acho que isso tem aumentado. E eu acho que é importante também, porque a gente acaba se respeitando. Sim. Por exemplo, quando a gente chega num lugar que a gente não se sente muito bem, a gente precisa observar. Será que sou eu que não estou aceitando aquelas pessoas do jeito que elas são? É um julgamento meu e eu estou criando esse campo de negatividade? Ou será que é o ambiente mesmo que não é legal para mim? Então, não é sempre só os outros. Sim. Às vezes é sobre mim. E aí, gente, a autoobservação, o autoconhecimento, é a coisa mais maravilhosa que eu entendo que existe. Porque quando a gente se conhece, a gente começa a se perceber, a gente para de criticar, de julgar, de simplificar as coisas e depois sair dali e meter o pau em todo mundo. Porque aquele dia o problema era você. Era você que não estava legal e acabou ali construindo aquele campo energético. Porque quando a gente está num grupo, aí é um campo de grupo. Ou às vezes realmente era o outro e você não cabe mais naquelas histórias. E aí você tem que se entender e falar assim, bom, não faz mais bem pra mim, mas eles estão vivendo a vida deles, então eu vou evitar de ir, eu vou evitar de ter essa postura.
ou eu vou menos, ou eu vou cortar uma pela raiz, dependendo do que é que a pessoa tá vivendo, né? Por exemplo, relacionamentos tóxicos, Sim. né? Que a pessoa vai empurrando aquilo e aquilo faz muito mal e a pessoa não quer quebrar essa energia, mas enquanto ela não quebra a energia, a vida dela não vai Não mudar. flui, né? É bem complicado, mas hoje é isso, Lu. Tá claro na cara de todo mundo. E assim, a espiritualidade já comprovou, e a ciência agora, que tá fortíssima na física quântica, os caras agora já tinha sido comprovado, né? Mas apagaram as Sim. pessoas que comprovaram. Então hoje, Eita. quem sabe demais e fala demais, né? Ai, meu Deus. Ô, Fê, voltando um pouco na frequência, o que a gente pode fazer pra elevar a nossa frequência assim? Tem alguma dica? Então, assim, primeiro de tudo, eu acredito que seja a autoobservação. Todo dia a gente sentar ali, ou num caderninho, ou no próprio note ali do nosso Agora é celular, tecnológico, né? Porque ninguém quer mais anotar, apesar que escrever é muito bom. Ou você mesmo, com a sua autoconsciência, sentar. E meu dia, como é que foi, né? Onde que não foi tão legal? Onde que foi legal? O que eu vivi mais? Aí tem uma tabelinha, depois a gente pode disponibilizar, lá no meu Instagram tem, do físico, né? O Hawkins, muito famoso, que ele mediu, né, em hertz, né? As vibrações, então tem as vibrações mais negativas e as positivas. Obviamente que a gente não vai ficar sempre na alegria, né, gente? Sim. Mas o que a gente percebe, né, nessa tabela que ele mediu? Que se eu vibro mais em frequências de contração, de negatividade, vamos dizer assim, vai ser mais o que eu vou atrair. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito triste, muito rancorosa, ela vai ficar o dia inteiro com pensamentos. Ah, fulano olhou pra mim assim, não sei o quê. E eu tô nessa vida aqui. E ela fica o dia inteiro, ela não percebe. A gente não percebe que é uma programação. Lembra que eu falei do inconsciente? A gente fica o dia inteiro. E aí parece que tudo que acontece, você só vê o lado ruim, né? Exato. Mas foi o campo, gente. Porque você tá criando. Lembra que eu falei eletromagnético? É o dia inteiro. Você tá pensando, sentindo, você tá criando um campo. E por isso que você atrai. Você atrai pessoas e situações assim. Porque a vida vai ficar esfregando na sua cara pra você falar, minha filha, acorda. Você não tá vendo isso aqui, ó? Ele tá lá com o pompom. Presta atenção. Igual no aeroporto, né? Quando o avião tá vindo aqui, ó. E aí a vida vai ficar te mostrando. Até você falar assim, sou eu. Maravilha. O problema é eu. aqui. Até você entender que é a frequência que você estava, que tá Emanando, baixando né? tudo. Isso. E aí o que você vai fazer? Tá bom. Vamos dar um exemplo da raiva. A raiva nem sempre ela é ruim, né? Ah, é? A raiva, Às vezes lógico. ela te tira de alguns lugares, né? exatamente, a raiva é movimento. Por exemplo, que nem a gente falou, relacionamentos abusivos. Não, chega, você corta. A raiva vem, você corta aquilo, não vou ser mais essa pessoa. Então, nem sempre a raiva é ruim. Mas imagina você ser 24 horas uma pessoa irritada sentindo raiva. Ninguém vai aguentar ficar perto também. Primeiro que seu corpo não vai aguentar. É. O seu fígado vai pro saco, né? Já é o primeiro que vai. A medicina tradicional chinesa já comprovou isso 59 mil vezes. A energia para aqui, você vai ter diversos problemas de digestão, dor de cabeça, estagnação. Então, a raiva é uma coisa que você vai realmente engolir o seu próximo veneno. Porque vai ficar ali, dentro de você. Então, tá bom. Eu não gosto do que eu vivo. Isso me causa muita raiva. E aí as pessoas precisam parar de, tipo, colocar a culpa no externo, a responsabilidade no externo e falar, não. Se responsabilizar, né, pela sua própria... O que eu estou fazendo? História. Tudo bem, nem sempre é só a gente, mas o que eu estou fazendo? Sentar no final do dia e falar assim, quais meus sentimentos, a maioria? E começar a mudar. Por isso que agora, vocês já viram no Instagram várias frases positivas? Eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou saudável, cada um... Por quê? Você, na hora que vem um pensamento negativo, você muda a informação. Porque o cérebro, ele é plástico, né? A neuroplasticidade. Então, ele tá muito acostumado com as informações que a gente já tem. Sim. E ele quer ficar na zona de conforto. Tudo que você quer mudar, por isso que dieta é muito difícil. Uhum. Você faz uma semana, na segunda semana ele já tá lá. E aí, olha lá. Um deixando louca. Maczinho, um iFood. Exatamente. Porque ele quer a zona de conforto, ele quer proteção, ele quer te segurar ali.
Então, até a gente quebrar a barreira, tem muitos estudos que falam 21 dias, 90 dias, para você conseguir mudar a informação que está dentro de você. Essa informação do inconsciente para você mudar suas atitudes com mais facilidade. Então, demora um pouco, é um treinamento. Então, você sentar todo dia com o caderninho lá, ou você mesmo, faz um chazinho, um cafezinho. Repensar suas ações. Falar, onde que tá? Não tô conseguindo enxergar? E vai buscar ajuda. Aí, às vezes um amigo que já te falou 59 E vezes, você não escutou, nem foi né? terapeuta, né? Tipo, às vezes um amigo tá lá, presta atenção. Você não tá vendo? Acorda. Porque todo mundo tá vendo. E normalmente as pessoas estão vendo a gente, e a gente não tá. Sim. A gente demora pra ver. É difícil a gente aceitar que estamos ruins, que estamos num momento de fraqueza e querer se autoajudar ou procurar uma ajuda de terapia. Exato. Enfim, né? Qualquer coisa. A gente tem medo da mudança, né? A mudança. Sim. O medo é a frequência que mais. É a frequência mais forte no inconsciente coletivo da humanidade. Então, o medo é a energia que mais pulsa em todos nós. Medo de ficar pobre, medo de perder o relacionamento, medo de não ser aceito, Medo de da morte, medo de morte de familiares. Exatamente. Medo de paralisa, tudo. né? Tudo. Então, o medo, ele tá aqui, ó. Imagina, agora não só falando de seres únicos, a gente falando de um coletivo. Então, 70%... Que foi o que aconteceu em 2020. Tá. O planeta... Aí já tava 90%, o planeta vibrando no medo, né? Aham. De vez as coisas melhorarem, as coisas se complicaram. Sim. Então, várias coisas não funcionaram, várias Fecharam. saídas que a gente tentou ter, várias E não deu brigas. certo. Então, o negócio ficou muito maior que deveria ser. Se todo mundo sentasse, se acalmasse, confiasse na força interior, na força lá de cima, todo mundo entrasse em oração, em comunhão, sem olhar para as diferenças, a gente mudava essa energia desse vírus, a gente quebrava. Uhum. Mas a gente acreditou em quê? No ruim. No ruim. Aí a gente criou A o quê? gente, Mais ruim. todo mundo tava Pior, vibrando no mais medo, ruim, né? Pior. Então aí, exatamente. Só que, por isso que parece papo de beabá, pra quem segue os canais, de quem tá falando de física quântica, de energia, tudo começou na lei da atração, né? Uhum. Mas ficou O muito... Segredo, aquele livro. Que todo mundo foi... vou Bombom. fazer as coisas pra Sim, prosperidade aham. e tal. Mas a gente percebe que é muito maior, né? Tudo. Tudo vibra. Nós somos, né, um átomo, nós estamos vibrando, um conjunto de células DNA, né, a gente está vibrando igual essa mesa, não está separado. Sim. Então, tudo é tudo, né, o todo é tudo. Então, somos um. Enquanto a gente tiver esse olhar que eu sou separado de você, a gente vai ter diversos problemas. Por isso que Jesus falou, amai o próximo como a ti mesmo. Era isso que ele estava querendo fazer. E falar. Porque ele não podia falar naquela época em física quântica. Porque as pessoas não entenderiam. Não mas mesmo. ele deixou... Até hoje não entendem. Eles deixou várias parábolas. Parábolas. E hoje os físicos conseguem ver isso claramente. Esses que já estão mais... utilizando esses métodos quânticos, né? E não só a física tradicional newtoniana, né? Uhum. E a gente começa a avaliar todas essas coisas, a espiritualidade e a ciência, elas nunca deveriam ter se separado. E aqui a gente não tá falando de religião, a gente tá falando de espiritualidade. Cada um com a sua religião, né? A gente respeita. Sim. Porque o que é ser um ser espiritual? É você, no momento que você está ali sozinho, ao meu ver, né, gente? Você ter aquela conexão com Deus, com a fonte de tudo que é, com o seu anjo da guarda, com a sua crença, com sei lá, com o que você O que gosta, você acredita, com né? o que você acredita. Você acredita? E você se conectar ali, ó, com aquele campo do seu coração e fazer ali a sua oração do seu jeitinho, ou silenciar alguns minutos, você já muda a sua energia. Sim. Porque você se conectou com esse todo, com esse algo maior, com essa fonte purificada, e você se purifica, né? Você transmuta toda a sua energia, às vezes, sozinho. Sim. Hoje eu sinto, antigamente eu não sentia, né? Depois que eu fui fazendo os trabalhos de limpeza de chakras, eu fui percebendo que eu tinha aqui totalmente fechado, né? Que é o chakra coronário, e a minha conexão com a fonte. Eu falo fonte porque é Deus, né? Mas é que nós criamos diversos deuses, né? Várias culturas. Então, é que eu
fala fonte primordial pra É o gente ser maior que entender que é o cada ser um maior. acredita. Exatamente. E aí, eu era totalmente bloqueada aqui. Eu percebi a dificuldade de eu sentir, assim, numa oração a cura, ou de uma conexão, ou de um pedido que eu queria fazer num momento de tristeza, ansiedade, né? E aí, com o ajuste do campo, limpeza das crenças e alinhamento dos chakras, foi onde que eu comecei a desnudar mais e mais os véus, né? Então, aí a mediunidade também foi evoluindo. Então, para uma pessoa querer abrir esse campo, ela faz o alinhamento dos chakras, ela passa numa terapeuta holística como você, para falar, Fê, eu quero abrir esse meu campo, porque eu quero ter uma conexão maior, eu quero sentir a cura, eu quero sentir o que essas pessoas têm que eu não consigo sentir, por exemplo. Sim, aí é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazer. Existem os 7 chakras principais, né? Que Uhum. começa aqui o básico, aí o sexual, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário. Mas tem muito mais chakras, Sim. né? Que esses são os principais que estão interligando os nossos corpos. Que a gente não tem só o corpo físico, né? Nós temos diversos corpos que também já é comprovado, mas que a gente não enxerga com estes olhos aqui. Então, o que acontece? Conforme a gente vai vivendo e tendo experiências, informações vão ficando nesses chakras também. E ele pode desarmonizar, ficar desequilibrado. Ou andando muito devagarinho, ou muito rápido. E eles têm que estar em equilíbrio. A gente prefere falar harmonia do que equilíbrio, porque equilíbrio é difícil ficar aqui, né? Sim. Nunca estaremos equilibrados, porque a vida é isso, né? Mas a harmonia. Então, normalmente, quando a gente vem viver uma experiência aqui no planeta Terra, lá do outro lado, a gente sabe de tudo. A gente sabe do nosso plano de alma, o que eu vou viver lá, e blá, blá, blá. Que a gente, mais ou menos, que desenhou a nossa história antes de vir. Só que quando eu entro aqui no planeta Terra, é como se foi combinado, né? A programação é o véu do esquecimento para você aprender as experiências com mais profundidade, né? Então, provavelmente esse é um dos chakras que mais se fecham para você viver os mais básicos, que são os mais terrenos, o base, o sexual e o plexo solar, que são bem terra. Quando a gente chega no cardíaco, que a gente já começa a abrir para subir e viver outros planos, né? Lógico, todos estão interligados, mas se algum não está funcionando muito bem, a gente pode ter dificuldades. Então, normalmente, esses daqui de cima, quando eles estão muito bloqueados ou tem muita crença de vida, é onde às vezes você não consegue ter uma conexão muito pura com o seu mentor, anjo da guarda, com Deus, com o que a gente quiser chamar. E aí, às vezes se sente sozinho. Sabe aquele vazio no coração? E a gente procura um emprego novo, um namorado novo. Não sabe onde é que tá o problema. E nada tá bom pra você. Porque, na verdade, o que a gente tá procurando? Se conectar com o ser maior, né? Exatamente, o religar. Religar com que a gente se desconectou. Periodicamente, a gente não tá desconectado, mas a gente tá esquecido, vamos dizer assim, de tudo isso pra gente viver essa experiência. Porque se a gente lembrasse como era lá, provavelmente às vezes a gente vai falar, não quero mais ficar aqui, me tira desse lugar. O que eu tô fazendo aqui? Então, a gente, na verdade, a gente não tá descobrindo nada. A gente tá lembrando. A gente não tá lembrando quem ele era, quem é essa fonte, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? Então, é isso tudo o que está acontecendo. A gente só está lembrando e se religando. Porque quando você liga com essa fonte... Nossa, na hora que eu falo assim, eu sinto energia. Sabe aquele vazio de você procurar fora? Sim. Um Você vazio tá que você não sabe de onde vem. Está preenchido, ele acabou. Acabou. Você não vai mais procurar em nada que, tipo... pessoas que são compulsivas com compra, com comida, relacionamentos, porque na verdade é uma falta que a pessoa está sentindo, que na verdade era a fonte, que ela não está mais sentindo dentro dela. Então, o alinhamento dos chakras, né? Eu fiz esse trabalho, né? Canalizei essa meditação e eu não tinha ideia do que ele fazia na vida das pessoas. Porque algumas pessoas, elas não gostam de terapia, não podiam passar comigo diretamente. E algumas pessoas não tinham acesso financeiro. Então, eu desenvolvi esse material, que é um preço bem acessível, e
fiz essa meditação guiada e a pessoa pode ficar lá com essa meditação guiada ouvindo e ela vai ter essa limpeza do campo dela, dos chakras. E eu tive muitos resultados legais, porque me mandaram várias mensagens falando que, depois que eu fiz essa meditação, depois que eu vivi essas informações, eu tive contato com fulano, eu vi aonde que tá o meu problema, as pessoas, tipo, algumas desenvolveram a mediunidade, algumas tiveram solução, mudaram de emprego, tipo, Legal. tive várias coisas boas. E quando eu fiz essa canalização, eu falei, mas tem tanta meditação guiada, né? Mas foi uma egrégora de mentores muito fortes que apareceram, pediram para eu desenvolver o trabalho. Eu não estava trabalhando naquele período, porque de vez em quando eles pedem para eu não atender, aí eu fecho a agenda, às vezes eu abro. Tudo eu faço respeitando muito esses amigos, né, espirituais, para que o trabalho seja bem sério e que ajude realmente quem me busca. Então, eu fiz esse trabalho e tive vários resultados. Quando eu voltei a atender, as pessoas que passaram comigo fizeram os relatos, né? E aí eu comecei a confiar muito nisso, né? E às vezes eu mesmo me auto-aplico, ponho a minha voz pra ouvir. Deixa eu ver aqui, o que eu falei mesmo? Mas era essa uma curiosidade que eu tinha. Se você podia contar, assim, algum caso, assim, pra gente. Algum que te marcou bastante. Olha, um caso que me marcou bastante foi um dia e um desdobramento, né? Que aí é projeção astral, né? Aí você vai... É quando a gente tá quase dormindo, mas não tá. Uhum. Às vezes Acontece você entra, sempre comigo. em estados de meditação muito profunda. Eu tava usando a onda teta, né? Que é bem profunda e tal. E, de repente, eu vi um ser se aproximando. E ele era diferente, não era meu mentor. Ele normalmente conhecido como arcturiano. As pessoas que acompanham nome de raças estelares conhecem, né? E ele falou pra mim, vamos dar uma volta. E ele me levou em projeção, tá, gente? Você tá lá deitada, ele desdobra. Meio que o seu espírito, né? Isso, o Sua espírito, alma, a né? alma, e me levou para ver lá o planeta dele. E na hora que eu vi aquilo, eu falei, posso ficar? Vocês? E aí eles me mostraram, né? Eu entrei, na verdade, não é que eu sou melhor que ninguém, vocês poderiam até estar lá comigo. Uhum. Numa aula mesmo. Ele falou, a gente vai te ensinar algumas coisas para você incluir ali nos seus atendimentos. E aí prédios, assim, de arquiteturas bem futuristas. Uhum. Parecia uma pintura de um quadro, não parecia real aquilo, uma energia, assim... Muito boa. sei lá, gente, eu queria ficar Você mesmo. se sentiu muito bem. E aí apareceu alguns seres dando aula que eu vi, como se eu estivesse aqui. Mas, por exemplo, seres que é super importante de nome pra gente. E eles estavam dando aula, passando no corredor, sorrindo. Tipo, meio que você oi, tava tudo vendo seus bem? ídolos, assim. Exatamente. Aí eu sentada lá, tipo, meu Deus. E aí eles deixaram eu lembrar, na hora que eu acordei, pra eu acreditar. E depois... Passou uma semana, né? Eu tive que aplicar exatamente aquela técnica que eu aprendi nessa outra aula dimensão. em outra dimensão, exatamente. É. Então, depois isso começou a ficar meio normal. Então, Uhum. às vezes eu fico meio viciada em meditações. Eu preciso voltar um pouco para a vida de cá. Sim. Porque é muito bom estar lá, né? Sim, Pegando um informações. sentimento bom. Nem sempre a gente tá em lugares legais. Às vezes a gente tem que ir para lugares densos para ajudar algumas pessoas que a gente conhece como umbral, purgatório. Uhum. Então, não vou também... Falar em que é lugares só mil legais. maravilhas, né? Tem horas que eu tenho que ir para uns lugares desagradáveis. Mas a gente também acaba acostumando, porque se torna um trabalho. Sim. Sim. E, ô Fê, você falou sobre o seu alinhamento de chakras que você fez. Quando as pessoas vão adquirir seu alinhamento de chakras, ela faz a primeira vez, depois de quanto tempo ela pode fazer de novo? Tipo, hoje eu fiz, mas hoje à tarde aconteceu alguma coisa que me estressou, aí eu falei, já desalinhou aqui. Aí eu posso fazer de novo? Como que é? Como que funciona? Depende muito da situação mais, né? O que eu peço? Como é uma apometria você desdobra os corpos da pessoa e você entra em várias linhas do tempo para ajustar ou o passado ou o futuro, né? Porque tudo está simultâneo. Uhum. Então, é uma limpeza forte. Às vezes você pode tomar catarse. O que são catarses?
dor de cabeça, enjoo. Nunca aconteceu nada muito grave com os meus pacientes. E quando eles não estão muito bem, eles me mandam mensagem. Mas o que eu sempre peço, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês. Agora, se é uma situação muito difícil, já tiveram pacientes meus que tiveram que fazer na semana inteira, porque estava passando por uma situação muito delicada, mas me mandou mensagem e perguntou. E aí, eu entrei em contato com a equipe, né, com a egrégora, e fui orientada a deixar uma semana para essa pessoa. Então, alguns casos específicos pode ser consecutivo. A maioria das vezes, 15 em 15 dias ou uma vez por mês, que já faz uma grande transformação e a pessoa vai percebendo as diferenças. Legal. Tá. Fê, queria te convidar então, se você pudesse passar uma mensagem final para quem tá acompanhando a gente. O que você sentiu no seu coração, assim? Olha, hoje, né, a gente está vivendo uma transição planetária, né? A gente sabe aí que muitas pessoas estão falando sobre isso, espiritualistas, grandes nomes já trouxeram essa informação. Independente do nome, a gente está mudando de era. A gente está saindo de uma era para entrar em outra era. Então, realmente, o caos ele vai ficar maior perante aos nossos olhos. E essa energia que a gente falou muito sobre frequência, energia que está no planeta, ela acaba influenciando a gente, né? A gente está emaranhado uns com os outros. Então, o autocuidado consigo mesmo, essa autoobservação que a gente conversou. Como a gente toma banho todo dia, escova os dentes todo dia, cuidar da espiritualidade é a mesma coisa, todo dia. 5 minutinhos. Ou na hora que você acorda, ou na hora que você dorme, ou na hora que você tá no trânsito. Sei lá, gente. Escovar os dentes, às vezes eu faço no banho, que meu dia foi muito corrido, e aí eu faço minhas revisões, me conecto com essa fonte, imagino uma luz branca descendo lá do centro do universo, entrando em todas as minhas células, invadindo todas as informações inadequadas que estão dentro de mim, né? Pedindo a transmutação de crenças enraizadas que eu ainda preciso melhorar como ser humano. Então, eu vou ter essa conversa íntima como se você estivesse conversando com Deus. Ó, você já deixou um exercício maravilhoso aí, E eu puxei a energia aqui porque eu vi certinho vindo. Então, às vezes, 5 minutinhos você já vai perceber o campo mudando, seus chakras alinhando, seu mentor consegue, o anjo da guarda, chegar perto de você e tirar aquela dor, aquela angústia que você está sentindo no coração. Porque quando a gente se abre para essa espiritualidade, para esse amor, para esse autocuidado, na hora eles se aproveitam e vou ajudar ela. Agora, quando a gente está muito denso, às vezes o mentor está tentando, mas a gente está tão denso e ele não consegue mandar uma luz. Mas quando a gente abre isso, eu permito que vocês me ajudem. Eu preciso de ajuda, me mostra um caminho. Quando a gente pergunta para o universo responde. Então, isso é muito maravilhoso. Fazer perguntas, deixar a porta aberta, se permitir para o novo e se cuidar, se buscar, se conhecer, para essa energia sempre melhorar, evoluir e você ser melhor para você, para o mundo e ter os resultados, né, que você tanto busca. Sim. Ai, Fê, conversar com você sempre traz ótimo. uma paz. Muito bom. Que você entra assim, ai meu Deus, tantos E problemas. tantas coisas interessantes que a gente podia ficar aqui, Nossa, sei podia lá, ficar horas e horas. Eu Infelizmente, ficaria a gente tem um aqui. tempo limitado. Eu ficaria aqui, ó. Sim. Se deixar o dia inteiro. Só acho que pode rolar mais e mais episódios, porque tem muita com coisa pra certeza. gente falar. Teve bastante coisa que a gente não falou. Não falou, nossa, exato. Mas é vasto. isso, vai acontecendo, né? vasto, Tem, é um campo tem vasto. muitos outros assuntos, né? Fê, então, muito obrigada. Se você quiser falar um pouco das suas redes sociais aqui, ó, gente. Da sua mentoria, Exato. do seu guia, onde eles te encontram, como eles fazem para acessar, tudo. Então, sim, gente, agora eu tô no @FernandaCarvalho, _terapias. Eu tenho um produto que é o alinhamento dos chakras, uma meditação guiada que fica para você. E aí você pode colocar e escutar. Tem a terapia, que é um atendimento individual comigo.
Tem a mentoria que eu fiz esse ano e agora eu estou finalizando a turma, é maravilhoso. Mas ainda estou com as vagas fechadas para mentoria. Faço alguns trabalhos também de vivência. Tem um retiro agora que a gente vai fazer, vai passar um final de semana juntos. Então, tudo está lá na minha bio do Instagram. Então, é só entrar lá, ver as informações, o que você se identificar, dúvidas, perguntas, chamar lá no contato, né? Que a gente vai estar aberto e podendo ajudar, a gente faz o melhor, tá bem? Com certeza. Ai, muito obrigada, Fê, Obrigada, foi maravilhoso. Fê, de novo. Obrigada por ter aceitado esse convite. Imagina, gente, foi uma delícia. Falo Foi. demais. Não, a a gente gente amou. adora, A gente. gente queria mais, isso sim. Eu posso falar que eu fiz a mentoria Alquimia do Ser e, assim, gente, é maravilhoso. Cada sessão eu saía Mais totalmente renovada. transformada. Não terminou agora, ainda tem. Eu ainda tenho 2. Ainda tem a leitura de campo que eu tenho que fazer pra você. Ai, Eita! Então tá bom. encerrando aqui, vamos ali conversar? Já aproveita, já. Já aproveitando. Então tá bom, meninas, gratidão, viu? Gratidão Obrigada a gente você. que Então agradece. é isso, gente. Sigam a Fê, acompanhem o trabalho dela. Siga também as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e aguardem nosso próximo episódio. Até a Beijos. próxima. Até, gente. Beijo. Tchau.